Olá, sejam bem-vindas ao nosso 7º episódio do podcast. E hoje, pela primeira vez, a gente recebe o nosso primeiro convidado do sexo masculino. A gente está aqui hoje com o Dr. Lothar, ele que é especialista em práticas integrativas, trabalha com isso há 17 anos, é professor, mentor, e ele desenvolveu uma técnica de hipnose clínica para tratar questões psicossomáticas. E por conta dessa técnica que ele desenvolveu, ele recebeu o título de doutor honoris causa. Então seja bem-vindo, Dr. Lothar. Obrigado. E hoje a gente vai conversar muito então sobre hipnose e menopausa. Isso. Temos muito para conversar, doutora Andressa. Sabia que ela é doutora? Então ela tem a graduação, tem mestrado e doutorado. Então ela é doutora Andressa. E a partir de agora eu vou começar a chamar de Andy, pode ser? Pode, claro, com certeza. Então agradeço aí muito o convite, quero contribuir muito aí com as mulheres, com esse podcast aqui. E trouxe uma lembrancinha gostosa aí para você e para teu marido. Que chique! Vou abrir aqui, né, porque... Não vai deixar o pessoal curioso, obrigada. né? Chazinho de menta. Gente, amo. Menta arvensis. Menta arvensis é uma menta japonesa. Sério? Que legal. Uhum. A menta arvensis mesmo eu não conheço. O que ela tem de especial? Aproveita e explica pra gente, então. Então, o que ela tem de especial, primeiro, é a forma de tratamento dela. Não sei se é assim que chama. Mas ela é desidratada a baixas temperaturas. Então, você, como é dessa área, já vai entender o diferencial. Então, vai manter o sabor verdadeiro. Então, não tem aromas ali, né, artificiais, que muitos chás têm. E vai manter os princípios ativos. Porque como tem essa desidratação a baixas temperaturas, mantém. Com isso, acaba tendo mais resultado clínico. E aí, a menta ela é muito boa para a parte de pulmão, principalmente, né? Imunidade, todo chá bem produzido, ele é antioxidante, então é muito legal. Sim. E o sabor dele é incrível, Andy. Que legal. É o único chá que eu percebi, assim, que quando você toma ele quente, você consegue exalar gelado, por causa do mental da menta. Que delícia, nossa, Depois fiquei curiosa. Com certeza, eu volto aqui para deixar nos comentários, na descrição do vídeo, o sabor especial do chá. Brigadão, aí fiquei feliz. Mas eu que te agradeço, né, pela tua disponibilidade, por você estar aqui. Sim. E então começa contando pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória até você chegar nessa parte da hipnose clínica. Legal. Tem muita coisa para contar aí, mas vou resumir. Já tenho o meu script pronto, porque eu sempre conto essa história, né? Legal. Então, assim, em 2004, eu comecei a faculdade de medicina veterinária, né? E ali com 18 anos, né? Achando que então eu iria salvar o mundo, né? Ser médico de animais, também contribuir com a saúde humana. E aí comecei a ouvir que determinada doença não tem cura. E a outra também não tem cura. E eu pensei, não, mas não pode ser, né? Então pensei, bom, então a medicina veterinária ela deve estar atrasada comparada com a medicina humana. O que eu fiz ali em 2005? Busquei coisas na medicina humana e encontrei uma situação pior do que na medicina veterinária. Continuo tendo contato, né, com as duas áreas, na medicina humana e na medicina veterinária, e não sei se mudou alguma coisa. A medicina veterinária, até hoje, ela ainda vê o animal como um todo, né? O animal não fala. Então, você tem que ter uma visão mais holística para conseguir encontrar qual que é o problema do animal. E isso é muito importante, essa parte mais integrada já, né? E aí, procurei mais, encontrei uma medicina chamada medicina ortomolecular. E vou resumir ela em 4 formas bem simples para você entender. Então, a medicina ortomolecular ela vai se basear principalmente na questão de desparasitização, na questão de suplementação, na questão de desintoxicação e ajustes alimentares. Eu acho que esse é um bom resumo da medicina ortomolecular. Então, hoje eu não falo de medicina ortomolecular porque eu sou terapeuta integrativo, então eu falo de terapias ortomoleculares, né? E então, na verdade, é algo que para mim é bastante lógico, né? Sim. O nosso corpo ele não tem
químicos no nosso corpo. Por exemplo, o nosso corpo não tem omeprazol nele, Sim. Não tem dipirona nele, Sim, não sim. tem uma tarja preta nele, mas tem suplementos, tem, ou melhor dizendo, minerais, vitaminas, né? Isso é natural do corpo. Coisas que a gente suplementa, né? Põe de fora para dentro para suprir a necessidade de coisas que a gente tem já naturalmente, né? Exatamente, esse é o objetivo. Então, quando a gente fala de bioquímica, a gente tem que trabalhar dessa forma, que é o natural e então promover a saúde. Sim. Aqui a gente agora está falando de uma questão orgânica, que inclusive vocês trabalham muito bem com a KEF, com os suplementos, porque nos suplementos vai ter, vamos ver esse aqui, por exemplo, por alto aqui, ó, niacina, uma vitamina, ácido pantotênico, que é a vitamina B5, vitamina B6, ácido fólico, B12, magnésio, selênio, zinco. Então isso aqui, o nosso corpo sabe o que fazer com isso. Verdade. E assim a gente consegue promover a saúde de forma natural, sem nenhum químico, né? Então vou justamente para essa linha. E assim, eu trabalhei vários anos, tive assim excelentes resultados, Andy. E aí, depois de vários anos, eu percebi sempre que faltava alguma coisa ainda. E o que era essa coisa, né? Até que eu entendi melhor a questão emocional, onde eu cheguei na parte da hipnose clínica, e depois eu conto mais detalhes aí da hipnose, mas é só a introdução aí de como eu cheguei na parte da hipnose clínica. Que legal, não, muito legal, nossa, muito rica a tua jornada, né? Então, bem linear, ela veio, né, se desenvolvendo até você chegar nessa parte mais integrativa mesmo, né? Que não é só, por exemplo, o suplemento. Isso a gente fala muito aqui, né? Dentro da KEF a gente tenta priorizar isso e falar muito isso porque tem que ser a gente precisa pensar na saúde de forma integral, né? Então não é só o suplemento que vai fazer um milagre, não é só, por exemplo, você tem que unir o suplemento, você tem que unir a terapia, você tem que unir, né, por exemplo, uma acupuntura, você tem, então é uma soma, né, são práticas complementares para que a gente consiga cuidar integralmente, né, do organismo. Exatamente. A gente sempre fala muito isso aqui, prática de exercício físico também, eu sou a louca do exercício físico, eu sempre falo isso, né, porque ele é muito importante para a mulher que está vivendo essa fase, então a alimentação, né, o exercício físico, assim, são imprescindíveis, né? Mas muito legal tua jornada, show de bola mesmo. E agora, assim, nesse teu período, né? Nesse período que você vem já trabalhando com a hipnose clínica e tal, você vem atendendo mulheres que estão ali já no climatério, a partir dos 40, com sintomas. Como que você vem percebendo isso, a utilização da hipnose clínica nessas mulheres que estão nessa fase? Tá. Vou ter que voltar um pouquinho atrás para sempre deixar bem claro uma coisa, Andy, como você já falou. Precisamos ver de forma integral, de forma integrativa. Antigamente, você falava em medicina alternativa, isso já caiu por terra. Hoje a gente fala de medicina ou terapias integrativas, onde a gente integra tudo isso que você falou. E quando eu atendo no consultório, eu primeiro preciso ver, entender qual que é a situação da pessoa. Então, eu não tenho um protocolo pronto, né? Então, sempre olhar para esses três ângulos, que é o físico, que é o orgânico e o emocional. Então, tem situações que dá para trabalhar só no emocional, outras situações, emocional mais orgânico, outra situação, talvez até os três, né? Então, aqui seria um outro momento de falar de outras técnicas, né? Hoje vamos falar mais sobre a hipnose clínica, né? Então, mas deixando claro isso. Então, em relação às mulheres, Andy, serve para homens também, quem estiver assistindo, porque tudo que eu for falar aqui é baseado também muito em lógica, né? Então, você vai entender a lógica do que eu estou falando. E também não importa a idade da mulher, ou do homem, nós temos traumas, né? Com certeza. Então, eu me baseio de forma muito simples em cima de 4 pilares, Andy. Tanto para questões emocionais ou questões até mesmo de doença. Sempre vai ter os meus 4 pilares, que são traumas, conflitos, crenças limitantes e estratégias. Sempre vai ter esses 4 pilares. Às vezes a gente vai tratar só trauma ou só conflito, né? E aí quando a gente está falando de uma mulher 40 a mais,
quanto que ela já viveu? Já viveu 40 a mais. Uhum. Então foi acumulando traumas. Sim. E esses traumas, quando a gente fala de questão psicossomática, então elas vão somatizar. Uhum. Vai trazer sintomas. Sim. Às vezes a gente pode chamar de doença ou não, mas vai somatizar. Então, assim, eu tenho uma experiência assim com mulheres de forma mais aberta. Não trabalho de forma específica na tua área, né? Sim, Que sim. é climatério e tal. Mas aparece também como alguns fatores a mais ali que eu trato, e aí eu tenho uma certa experiência nesse sentido. E de novo, para ficar fácil, sempre vai estar ligado a traumas e a conflitos. Depois eu explico talvez um pouco melhor, Andy. Legal. E assim, você fala, né, então, principalmente focado ali nessa questão da psicossomática, né? Então, que envolve ali a psique, o psicológico, né? Como que é a hipnose para o tratamento de depressão, por exemplo? Eu pergunto porque depressão ela aumenta muito, né, no climatério e pós-menopausa, né? Então a mulher, quando ela entra nessa fase, existe uma taxa muito elevada de depressão. Inclusive, muitas mulheres são tratadas para depressão, né? Então é uma coisa que a gente vê assim, de forma muito comum. Né? Então, muitas vezes a mulher está tomando um antidepressivo quando, na verdade, o caso dela é um hormônio mais sistêmico, né? Que não está relacionado só ao cérebro, né? Que é o estrogênio, né? Por exemplo. Então, de repente, tratar ela com uma reposição hormonal poderia ajudar, já poderia resolver, inclusive, o caso. Então, muitos casos de mulheres que fazem esse tratamento psiquiátrico sem... necessidade. Não é nem só sem necessidade, mas sem entender o momento que a mulher está vivendo, né? Então, tratando de forma errônea até às vezes, né? Ouso dizer. Então, e como é que entra a hipnose, então, nesse caso, né? Pensando nessa mulher que tem um problema de depressão, que está associada à queda hormonal e tal. Me conta um pouquinho. De novo, a gente vai ter que voltar aos passos. Como você falou, e muito acertado, a questão hormonal, a questão de suplementos, né? Que vão trazer a base para a saúde, né? Mas ainda assim, eu acredito, Andy, hoje, com toda a minha experiência vivida, que mais de 80% dos casos, as doenças ou dos sintomas são psicossomáticos. Então, como é que a gente vai tratar isso? E como é que eu entendo isso? Primeiro, aconteceu alguma coisa emocional. A partir dali, o corpo fala. E o corpo vai falar da forma orgânica, depois até de forma física. Então, seja essas questões de mulheres 40 a mais, esses sintomas, mesmo sendo hormônio, mas teve um início. Esse início é emocional. Olha que interessante, Andy. Hoje de manhã eu estava vendo um Reels do médico, e daí eu até fiz uma captura de tela para estar lendo aí para vocês. E aqui entram questões de crenças também. E aqui a mulher comentou assim, ele estava falando sobre ondas de calor e tal, né? Que é a tua praia, né? E essa mulher respondeu assim, misericórdia, eu não tive sintoma nenhum na menopausa, estou com 63, tomara que fique assim, né? Olha que interessante, aqui é uma crença. Por que a mulher tem que ter sintomas de menopausa? Eu entendo que não. Agora a gente está falando de questão emocional, que vai reverberar na realidade, né? Agora, quando tem um acúmulo de coisas que vai levar realmente psicossomaticamente a uma situação, pode ir atrás lá que vai ser traumas e conflitos. Isso vai dar uma queda hormonal, vai dar sintomas e, enfim, seja o que for. Na depressão que você me perguntou, né? Mesma coisa. A depressão, ela tem sim uma questão intestinal, tem uma questão de falta de vitaminas, minerais e etc. Mas o que é o mais forte? Alguma coisa aconteceu antes. Geralmente é um trauma. Então, por exemplo, um luto, N situações, não importa o que é, mas a pessoa sofreu com alguma situação ali e não conseguiu vencer aquilo, e isso vai reverberando até chegar a um quadro de depressão. É falta de serotonina? Não. Depois até pode ser. Né? Daí seria a parte do somatizar. Somatizar, é isso aí.
Não sei se conseguiu entender com Sim, tudo não, isso que eu expliquei aqui. entendi. Até assim, com isso que você me explicou, então, por exemplo, fazendo uma união das duas coisas, né, da parte mais biológica com essa parte da hipnose clínica, né, desses 3 pilares que você falou, até de repente, por exemplo, ela vem já com esse histórico, né, porque ela tem toda esses traumas, enfim, essas crenças que ela veio, né, desenvolvendo ao longo da vida, e quando ela chega no climatério, ela tem essa queda hormonal que exacerba ainda mais, por exemplo, coloca para fora, digamos assim, aquilo que ela já vem carregando ao longo do tempo. Exatamente. O corpo fala, aí realmente. É um sintoma a mais. Eu não me assusto com nenhum nome de doença, nenhum sintoma. A questão é encontrar por que começou aquilo. Entendi. E já vou pular etapas, eu já Vai quero lá. saber. Você já teve casos assim de mulheres com depressão, mulheres nessa faixa etária, né, que já estão vivendo o climatério, então que tem essa correlação do climatério com depressão que você tratou com a hipnose e você viu então esse retorno, né? Por exemplo, essa melhora? Sim. Geralmente as pacientes não chegam para mim falando que estou no climatério e esse é meu problema. Elas vão chegar com uma outra queixa. Sim. Por exemplo, a depressão, né, que é comum. Aí sim, e eu vou focar na depressão. Se a mulher comenta comigo, ok, eu deixo anotado, ver se dá para trabalhar alguma coisa. Por exemplo, até mesmo os fogachos. Isso aí eu já cheguei a tratar com hipnose, né? Isso é interessante, dá um resultado. Muito Ou, legal. por exemplo, outra coisa relacionada a mulheres fortes é a questão da TPM. Né? Tem mulheres que não têm nada. Sim. E outras é terrível. Sim, Né? é Então verdade. isso também já consegui tratar com hipnose. Como? De novo, mesma fórmula. O que levou a essa situação? Qual é a resposta certa? Eu não tenho a resposta certa. Eu falo de psicossomática, mas eu não sigo um script de psicossomática. O certo é aquilo que a mulher vai lembrar e conseguir correlacionar com o que levou. Então, essa é a verdade. Então, ela faz a correlação. Ela faz a Ela correlação. faz isso de forma autônoma. Você Exatamente. induz o início e ela que vai correlacionar, por exemplo, o sintoma que ela está tendo hoje com o que teve lá no passado. Perfeito. Agora eu vou explicar como isso, né? Isso, legal. Por favor. A minha forma de tratamento de hipnose clínica é em ondas alfa, que se chama. A onda alfa é um relaxamento muito leve. Geralmente, a hipnoterapia trabalha mais em ondas teta e ondas delta, que são ondas mais profundas, então um relaxamento mais profundo, né? E eu trabalho um relaxamento bem leve, porque eu vou pegar só o relaxamento e gerar ali um hiperfoco, uma hiperconcentração. E aí a gente falando aqui conscientemente, Andy, algumas coisas passam na tua cabeça. Pode ser daquilo, daquele outro, né? E isso é válido. Isso eu vou pegar na minha avaliação, vou anotar. Então a gente tem um início. Vamos, por exemplo, pegar de volta aqui a questão da depressão. Quando começou? Começou em 2010. Beleza. Aconteceu determinada situação. Beleza, vou anotar. Então esse é meu início. Quando a pessoa está relaxada e hiperfocada, eu vou ensinar, na verdade, a mulher a fazer o tratamento, né? E aí eu tenho esse início, determinada situação no ano tal, né? Ela vai tratar, beleza. Quando ela faz o tratamento, o subconsciente, que é o nosso emocional, naturalmente vai liberar mais informação, que já não é consciente, não é racional. Então você consegue lembrar de coisas que você nunca tinha correlacionado. Então, nossa, eu tratei aquela situação, chutar aqui, de luto, né? Ou de abuso sexual. Aí automaticamente vai lembrar de uma outra situação. E aí a gente chega a dezenas de situações que a gente consegue tratar. A mulher vai lembrar ou o paciente vai lembrar. Entendi. E daí ela vai te falando essas coisas que ela viveu ou não? É silencioso? Na hipnoterapia comum, você fala, né? Comigo não. Não precisa que fale. Eu nem gosto muito. Uma, para eu não sofrer, né? Não tem por que eu sofrer pelo outro. É verdade. E também é interessante que tem muitas coisas, Andy, que são segredo.
O que é um segredo? Segredo é algo que só você sabe. A partir do momento que você falar para o teu marido, ou para uma amiga, ou para alguém, não é segredo mais, né? E todos nós, de alguma forma, vamos ter alguma coisa delicada e segredo que você não vai falar para terapeuta, não vai falar para psicólogo, você não vai falar para ninguém, né? E essas coisas que você não fala para ninguém, às vezes é uma coisa muito importante a ser tratada, né? Então eu desenvolvi uma forma que você não precisa falar. Se eu preciso saber alguma coisa, eu vou perguntar assim: Andy, esse problema teu que você quer tratar, aconteceu em que ano? Ou que idade você tinha? Ah, eu tinha 30 anos. Ok, então é um código entre nós. Ó, Andy, agora vamos tratar aquela situação em que você tinha 30 anos. Pronto, você já sabe do que se trata. Eu não e nem preciso. Né? Ai, que legal, isso é muito legal. Muito e legal. aí, por isso eu ensino para o paciente como que ele vai tratar. E aí vai pegar o esquema e vai conseguir tratar sozinho. Né? E aí eu consigo testar e retestar. Eu não trabalho com ressignificação no sentido de diminuir a dor. Eu trabalho zerando a dor, né? Que é uma forma diferente também. Então, numa classificação de 0 a 10, a pessoa vai ter uma dor em algum número ali, né? E imagine, se a pessoa tem um número 10 de dor e abaixar para 1, parece que é bom. Claro, na hora vai ser ótimo. O problema, Andy, é que o 1 pode crescer. Entendi. E aí volta o problema de novo. Entendi. Agora, a partir do momento que eu zero, tudo aquilo que foi tratado não volta mais. Para sempre, pro resto da tua vida. Tá resolvido, né? Então eu testo, tá zerado, beleza. Depois da sessão eu testo de novo. Se é uma coisa séria, importante, ali vou testar. E perguntar de novo. E fazer perguntas mais agressivas, entre aspas, né? Mais invasivas, mais delicadas. E aí eu tenho a confirmação novamente que realmente zerou. Entendi. Que legal. E quando a mulher tá lá na sessão, ela está consciente, então, por conta dessa onda que você falou, Sim. que alfa, né? Sim. Que é a onda que você trabalha. Então a mulher faz tudo isso estando acordada, de forma consciente. Sim, super acordada. É assim, Andy. Por exemplo, você é cristã? Não. Não, tá, não tem problema. Porque, inclusive, aproveitando isso, eu sou cristão, Andy, e o que eu faço, na verdade, é muito técnico, é muito profissional, não tem nada a ver com religião. Nada a ver. Mas, tá. Não tem nada com holístico, é científico. Ou é holístico também? Holístico é holístico no sentido de ver como um todo, né? Mas eu não vou entrar em questões espirituais, nem de religião, nem de espiritualidade, nada. Entendi. Né? Entendi. Não faz parte ali. Então é totalmente técnico e profissional. Então vamos lá. Se você vai se concentrar em alguma coisa, você fecha os olhos, certo? Tá lá concentrado, pensando em alguma coisa. E aí teu marido na cozinha deixa cair um copo. Você vai sair pulando para ver o que aconteceu, que copo que ele quebrou ou não? Você está me perguntando, é para eu responder? Sim. Se você estiver lá concentrada, de olhos fechados e tal. Eu acho que depende. Depende do nível do barulho. Exato. Se eu ver que, sei lá, espatifou, eu ia ficar preocupado com os meus cachorros. Meu marido, não. Brincadeira. Não, se fosse assim, ou se ele falasse alguma coisa, talvez eu me preocupasse mais. Mas de repente só caiu, quebrou e eu vou, creio eu, né? Mas acho que eu vou ficar atenta para ver se ele vai começar a se movimentar para juntar. Começou a juntar, tá tudo bem. Tá. Acho que seria dessa forma. Mas é mais ou menos essa a ideia. Você vai ter essa percepção se é grave ou não. Concordo contigo, se acontecer uma coisa mais grave, você vai lá correr, sim. Né? Mas nessa simples situação, você não vai abrir os olhos ou sair correndo ver o que aconteceu. Né? Você já entendeu que quebrou o copo e tá tudo bem. Né? Não ser que ele grite. Não, daí é diferente, já mudou. É outra sim. coisa. Mas pensando dessa forma mais simples, né? Na verdade, é esse o estado que eu trabalho. A pessoa relaxada, porém com os olhos fechados. Então, e por que os olhos fechados? E por isso que eu chamo de hipnose também. Porque quando a gente fecha os olhos, a gente consegue se concentrar melhor. Sim. Então aqui, a gente de olhos abertos, eu tô vendo tua blusa, teu microfone, teu cabelo, a TV, a xícara, os suplementos aqui, as câmeras. É muita informação. Sim, né? É verdade. Quando eu fecho os olhos, automaticamente, preteou, não vejo mais nada. Então todo esse excesso
de informação aqui não me atrapalha mais. Legal. Então, se eu quiser abrir os olhos, em qualquer momento eu abro os olhos. Mas para se concentrar e hiperfocar, eu utilizo essa forma que é ondas alfa, que eu quase já estou nelas agora, para conseguir esse hiperfoco que você busca. Então é legal. 100% consciente, mais do que a gente está agora, Andy. Não, e eu super entendo, porque eu faço yoga, né? E eu entendo exatamente essa transição, né? Então, por exemplo, geralmente a prática do yoga, ela tem, a gente prioriza fazer ela de olhos fechados, né? Então, tudo que eu conseguir fazer de movimentação com o olho fechado para eu estar presente, né? Para eu conseguir olhar para dentro, né? Porque senão realmente você fica de olho aberto, você já tá olhando ali, o coleguinha tá fazendo assim, será que eu tô fazendo direito? Você olha, se tem um espelho, então você já vai ver se você tá fazendo certo, né? Exatamente. Então, aproveitando a yoga, agora eu dando uma de hipnólogo, isso que você está descrevendo é um transe hipnótico. O transe hipnótico é uma nomenclatura da hipnologia, né? Mas a gente pode chamá-la de relaxamento, a gente pode, se for para a área médica, a gente vai falar de ondas alfa, como eu falei, isso você vai ver no eletroencefalograma. Então, são tudo sinônimos. E na yoga, nesse estado, você está em ondas alfa, você está relaxada. É isso, você perde a consciência quando está no yoga? Sim, não. Não. É que nem Sim, você... não. Não. É que nem você falou. Se você quiser, você abre os olhos, mas naquele momento você não está interessado no teu colega ali, você está fazendo certo ou errado, ou você fez algum barulhinho, certo? Então é isso aí. Ah, muito legal, bem legal. E já que você falou, né, aproveitando o gancho aqui, você falou que né, você tratou a questão do calorão, né? Você teve uma paciente. Como que foi isso? Conta assim pra gente, né? A mulher chegou com a queixa, já era o calorão, né? Porque a gente sabe também, né, que as ondas de calor, elas estão muito relacionadas com essa questão psíquica, né, psicológica, porque, por exemplo, quando a mulher tá mais agitada, tá numa fase trabalhando mais, ou mais cansada, mais estressada, ela tem mais ondas de calor. Quando a mulher tem uma vida mais tranquila e tal, ela tem menos, né, tanto em frequência quanto em intensidade. Né? Então, quando a mulher chegou no teu consultório, ela já chegou pedindo por conta das ondas de calor ou não? Nesse sentido, não. Depois eu vou contar uma história que talvez até você me ajude aí. Mas veja que o que você falou, Andy, você mesmo já respondeu. Você falou para mim que essa pessoa está mais, como é que é? Repita, cansada, estressada, agitada, vai ter mais ondas. Você viu que você falou de vários sintomas? Todos esses sintomas têm um motivo. Então, dá para tratar todos esses motivos, ver o que a pessoa encontra ali e tratar isso. Entendi. Claro, não estou descartando de novo a parte orgânica dos suplementos, que é muito importante, né? Para conseguir contribuir ali. Mas é justamente dessa forma que eu vou estar tratando. E um caso interessante que eu atendi, até me ajude nisso, é um caso de suor, sudorese, né? Em partes do corpo, talvez você já viu algo a respeito. E era um caso de sudorese só no couro cabeludo. E até dei uma pesquisada e a pessoa até usa botox, ou dependendo da região, faz até um bloqueio ali das inervações, né? Por exemplo, nas mãos, dá para fazer um bloqueio, e daí vai ter outros problemas depois, né? Sim, geralmente compensa em outras partes. Exato. E então chega a ser estranho a pessoa só suar no couro cabeludo, né? Qual a explicação para isso? Eu não sei, Andy. Muitas coisas eu não sei. Eu só sei que eu fiz o tratamento e a pessoa encontrou o que tinha a ver com aquilo. Encontrou, beleza, trata. E aí resolveu essa questão de sudorese, assim, num ponto específico. Até pergunto para você, não sei se é algo assim comum dentro dessa fase, sudorese, assim, em partes mais específicas? Sim, na verdade, essa fase da mulher, para a mulher, né, ali no climatério, que já começa a ter esses sintomas e até na pós-menopausa, geralmente acontece na região do calorão, que é colo, pescoço e cabeça, né? Então a mulher tem esse calor aqui excessivo e ela começa a suar excessivamente nessa região. Geralmente, inclusive, a mulher tem esse calorão e aí passou a onda de calor, ela já tem frio, porque dela tá com o couro cabeludo molhado, tá toda suada, já começa a ficar com frio, exatamente porque ela tá ali
suada, toda molhada, né? Mas geralmente é essa região aqui, né? Do colo aqui, pescoço e cabeça. É comum, infelizmente. Infelizmente. E aí, como é que eu trataria isso? Colocar a pessoa num estado de relaxamento e concentração, fazer alguma coisa mais simples, para depois fazer a pergunta. E o que leva você ter esse calorão? E aí, agora, não estou mais falando nem de parte orgânica, nem de física, nem de científica, nem nada. Não interessa. O que a mulher encontrar, tá valendo. Isso. Entendi. Legal. E pegando então esse gancho do calorão também, eu estava lendo, antes da gente entrar aqui, eu estava lendo alguns artigos, né, falando da hipnose para o calorão. Eu encontrei um artigo que falava sobre a suscetibilidade da pessoa de ser hipnotizada ou não. Nesse artigo, as pessoas, assim, já obviamente, né, meio óbvio, mas quem tinha maior suscetibilidade para ser para entrar na hipnose, tinha um resultado melhor do que as pessoas que tinham menor suscetibilidade. E o que significa isso? Né? Ser suscetível, você consegue identificar isso já de cara? Como é que funciona? Sim, então, na hipnoterapia comum, é muito comum falar sobre suscetibilidade. Talvez você não saiba, mas existem muitos casos em que o hipnoterapeuta vai fazer um tratamento e não consegue fazer um tratamento pela questão de suscetibilidade, né? Então, diz que a pessoa não está pronta, não está, enfim, não está aceitando naquele momento ou algum bloqueio de alguma forma. E aí eu pensei, como resolver isso? Então, eu resolvo isso não utilizando sugestões. Esse é o primeiro ponto, né? Outro ponto, a pessoa precisa se entregar para chegar em ondas teta e delta, que é um relaxamento mais profundo, que eu não trabalho. Eu trabalho com ondas alfa. Então, para mim, a suscetibilidade não importa, porque eu vou trabalhar com a pessoa super consciente, ela sabe que vai estar totalmente presente, ela vai tratar ela mesma, então ela não precisa confiar em mim, né? E isso facilita o processo para a pessoa conseguir tratar. Então, como não uso sugestões, eu não tenho problema com isso. Legal, legal, muito legal. E assim, você falou da questão orgânica, né? Quando a mulher tem, por exemplo, deficiências, porque também é uma coisa muito comum nessa fase, né? A mulher que entrou no climatério tem começa um monte de desbiose intestinal, tem uma dificuldade de absorção de algumas vitaminas e minerais, por isso, chuto 99% das mulheres precisam fazer reposição de algumas vitaminas principais, vitamina D, magnésio, que são as mais comuns, né? Quando você identifica isso na mulher, antes de tratar, né, antes de ir para a hipnoterapia, o ideal é que ela faça esse cuidado prévio, então comece a tomar vitaminas e minerais antes para equilibrar ali essa parte mais fisiológica para depois ir para a hipnoterapia, ou pouco importa, não influencia, digamos, a questão de ausência de vitaminas para a prática da hipnoterapia? Às vezes tem uma questão de preço envolvido que a pessoa às vezes não tem condição, né? Então tem que levar isso em conta também. Mas para mim a ordem tanto faz. O ideal é fazer as duas coisas, sem dúvida, né? Tanto a suplementação e outras coisas que agregam nessa questão da disbiose, né? Por exemplo, até mesmo parasitas, né? Então é uma coisa até meio lógica. Se tem parasita, você tem uma inflamação e, enfim, né? A ordem não importa. Eu deixo bem claro aqui, Andy, eu não sou especializado em mulheres 40 a mais. Sim, né? sim, com certeza. Então você comentou, eu estou vendo. eu estou falando todo. a mulher, mas na verdade qualquer paciente, né? De forma. Sim. Então eu vejo como um todo, né? Qualquer tipo de situação. Sim. Eu faço a avaliação, faço a parte orgânica e emocional. Dá para tratar só com emocional? Dá, né? Posso prometer uma cura? Não, né? Depende de vários fatores aí, Andy, mas eu procuro, lógico, trabalhar com as duas coisas, que daí a gente com certeza vai ter mais sucesso, né? Sim. E mesmo trabalhando, vamos supor, a gente acertou certinho os pontos relacionados à baixa de hormônio ou sintomas, né? Ainda assim, a gente tem que lembrar que não é um trauma que você consegue testar na hora. Às vezes, algumas coisas sim,
outras não. A gente tem um comprometimento orgânico. Então precisa de um tempo para o corpo regenerar e a suplementação, por exemplo, vai acelerar esse processo. Então é um caminho multifatorial. Sim, Né? como a gente estava falando antes, né, da questão da saúde integral ali, né? Exatamente. São várias, Exatamente. ela é multifatorial. Você acabou de falar. Disciplinar. Isso, multidisciplinar, essa é a palavra. Isso. E agora, fora essa, agora uma questão mais física, por exemplo, dor. Né? Dores, assim. Fibromialgia também super aumenta, porque, claro, né, a mulher fica muito mais inflamada nessa fase. Falando de mulheres de novo, né, mas não tem problema, você pode... É que é a minha área, mas você responde de modo geral. Sim. Essas dores, assim, por exemplo, enxaqueca, fibromialgia, dores articulares... Como é que é? Isso também se trata com a hipnoterapia? Você tem algum caso de sucesso para contar, compartilhar com a gente? Aí já ficou mais fácil, porque agora não está tão específico na tatuagem. Né? A fibromialgia, como você sabe, a princípio é uma doença incurável, né? Pela medicina tradicional não tem o que fazer, né? Vai tomar remédios para dor, vai tomar psicotrópicos, porque daí já sabem que está ligado a uma questão emocional e aquela coisa toda e não resolve nada, né? Desculpe ser franco aqui. E eu já tratei vários casos só com terapia ortomolecular. Vou dar uma dica aqui. Fibromialgia, geralmente o glúten faz muito mal, o leite e o açúcar. Sim. Se você tirar esses três, já muda. Sim. Já vai melhorar as dores É verdade. e etc. Né? Agora, na questão emocional, quando trata com a hipnose clínica, você consegue, de novo, encontrar ali os traumas que levaram aquela dor da fibromialgia e consegue, inclusive, zerar a dor. E esse zerar a dor não é só depois que termina a sessão, é para sempre. Pode acontecer de eu tratar uma pessoa e não resolver? Pode. Por quê? Porque provavelmente não acertei o ponto principal. Então, talvez seja necessário mais uma sessão ou mais duas, mas em média, uma questão de fibromialgia vai dar aí umas 2 sessões, vamos chutar alto, 3 sessões para resolver tudo que tem a ver com a fibromialgia. E o mais maluco, Andy, é que já tratei situações em que a pessoa não tirou glúten, não tirou leite, não tirou açúcar, não fez suplementação e dá resultado. Isso é o mais maluco. Mas, vamos fazer o ideal? Vamos. Então, vamos fazer uma suplementação e vamos fazer o máximo possível de eliminar isso, porque daí a gente agrega de novo com as duas frentes. Né? Sim. E, claro, que quando eu trato a fibromialgia, também vou estar tratando questões emocionais, vamos chamar de depressão, talvez, ou outras coisas, né? Que para mim entra tudo no mesmo pacote. Sim. Porque quando eu pergunto para a pessoa o que tem a ver com fibromialgia, ela vai encontrar. E ela vai encontrar gatilhos que podem estar relacionados à depressão, ou à ansiedade, ou à luto, ou ao abuso sexual, ou a uma incapacidade, que é bem comum, ou abandono, ou seja o que for. Legal. E outros tipos de dores? Porque essa é uma dor que, por exemplo, de uma doença a pessoa desenvolve. Sim. Quebrei a perna. Tá. Tô com dor. Tá. Posso tratar essa dor também com a hipnoterapia? Vai me ajudar? Porque assim, não sei, né? Eu, muito leiga, teoricamente, na minha cabeça, nas vozes, tendo a tendência a pensar, beleza, eu quebrei a perna, a minha dor não é uma dor emocional, não está relacionada a alguma coisa emocional. É uma dor mais momentânea causada pela fratura mesmo. Você diz no momento ali. Por exemplo, quebrei e daí, tipo, estou me recuperando, só que, enfim, estou passando com muita dor, né? Sim. Posso tratar isso com a hipnoterapia também? Vai ajudar? Sim, com certeza. E tem emocional envolvido, sim. Olá! Primeiro momento, vamos supor aqui uma situação de emergência. A pessoa acabou de fraturar ali. Ali eu não vou fazer uma terapia de hipnose como eu faço no consultório. Ali pode ser feita uma coisa mais direta, que tem a PNL, né, Programação Neurolinguística, que dá para fazer ali com a pessoa, entre aspas, consciente, né? Também dá para fazer uma hipnose. Por exemplo, só desfocando da dor, já melhora a dor, porque é uma percepção, né? Entendi. Algumas sugestões hipnóticas nesse momento é interessante, sim,
Por exemplo, uma sugestão que a partir de agora você vai reduzindo cada vez mais tua dor. Isso é uma questão imaginária, mas o imaginário se torna real. Então Entendi. dá um conforto momentâneo ali para a pessoa. Esse é o primeiro momento. Se no momento a pessoa se fraturou, fez cirurgia, sei lá, tal, tá com dor, dá para tratar? Dá para aliviar, sim. Zerar, eu acho que não, né? Enfim, cada caso é um caso, não sei. Sim. Mas eu falei que tem uma questão emocional envolvida. Por exemplo, o momento em que houve a fratura. Você acha que foi Entendi. legal? Fraturar uma perna? Foi ótimo. Sim. Então isso a gente já sabe. Gerou um trauma, foi um momento traumático. Sim. Então esse trauma, se tratar ele, já vai ter uma resposta, inclusive fisiológica, Andy, para acelerar a cicatrização. Às vezes tem que pegar mais pontos para acelerar isso aí. Mas acredito que a dor sim vai se manter, talvez reduzida, porque a gente está falando agora da questão biomecânica, fisiológica, né? Sim. Uma situação interessante aqui, que eu lembrei antes, queimadura. Tem inclusive alguns artigos científicos que falam sobre isso. Quando você faz um tratamento de hipnose uma queimadura recente, né, ali meio que na hora, a cicatrização é muito mais rápida e dependendo nem fica cicatriz. Por quê? Legal. Por causa desse trauma que eu te falei. Você acha que foi legal cair uma panela de sopa na cabeça? Não, isso é muito... O que a pessoa tá fazendo com a panela de sopa na cabeça? Desculpa, foi inevitável. Mas sim. E isso é muito impactante. Imagina quanto a pessoa vai ficar sofrendo pensando naquilo. Sim. Puxa, mas se eu não tivesse ali, eu poderia ter evitado. E, puxa, agora eu vou ficar com cicatriz. Aí já é uma crença. Já está fazendo uma auto-hipnose. Eu vou ficar feio. Já abalou ali a tua autoestima. Sim. Né? Então, todas as coisas, você tratar o mais rápido possível, melhora a cicatrização mais rápida e, dependendo do caso, realmente não fica a cicatriz. Que legal. Nossa, muito legal. Realmente é bem amplo, né? Muito você amplo. Consegue trabalhar praticamente em tudo, né? É em tudo, na verdade, em tudo. É ilimitado. Que legal. Nossa, muito legal mesmo, Lothar. Muito legal. E, bom, a gente já vai se encaminhando para o final. Eu queria saber se existe, e se existir, queria que você já desse a dica, uma forma, assim, por exemplo, uma auto-hipnose que... Vou focar de novo na mulher, né? Que a mulher pudesse fazer para trazer um conforto, de repente, para ela no dia a dia, né? Normalmente, eu te pergunto isso porque, normalmente, além de todos os sintomas, né? A menopausa em si acontece ali aos 50 anos, em média. E é uma mulher que está super ativa, né? Então ela está super ativa, então ela está trabalhando, tem filhos, tem casa, tem marido, tem não sei o quê, e daí está cuidando de tudo. As mulheres são geralmente assim, né? Tem 25 braços trabalhando ao mesmo tempo. E eu percebo isso também pelas clientes que vêm para a KEF. Então, muitas vezes a mulher acaba deixando o autocuidado um pouquinho de lado. Existe uma forma para que ela consiga, no dia a dia, fazer uma coisinha rápida ali, uma auto-hipnose. Eu tenho 10 minutos. Vou fazer isso aqui. Existe isso? Vou fazer uma sessãozinha de auto-hipnose para eu me sentir melhor ao longo desse dia. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você faz yoga, te ajuda? Me ajuda. Tá, então vamos lá. Você me pegou de surpresa aqui, mas vou fazer um negócio... É assim, a gente trabalha o elemento surpresa. Vou fazer um negócio legal aqui, Andy. Primeiro, em relação à dica, é difícil dar uma dica nesse sentido, porque é como você já descreveu, você tem muita coisa na tua vida, muita coisa na cabeça, então você realmente vai ter que pensar, refletir com calma e ajustar isso aí. Isso se chama estratégia, né? Onde eu também consigo ajudar com a hipnose de forma mais rápida para a pessoa encontrar os furos da vida ali e acertar, planejar para ter mais tempo, para ter mais equilíbrio, né? Esse seria, não é uma dica, esse seria mais uma solução. O ideal, O né? ideal, Na verdade, o ideal. Mas eu entendo que um relaxamento durante o dia pode estar ajudando, sim. Assim, por isso que eu perguntei da yoga, né? Então, eu vou fazer um exercício aqui, Andy, você faz comigo, pode ser? Com certeza, vamos Então, lá. então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um corte aqui, esse corte vai ficar um pouco mais longo, ok? E aí eu peço que você não aumente a velocidade, não vai colocar em 1,5, 2, faça certinho em 1, combinado? Beleza? Beleza. Vamos lá.
Então, o exercício agora é só de relaxamento. Muito simples, muito tranquilo, né? Então faz o seguinte, Andy, ou você que está assistindo, mesma coisa. Feche os olhos e relaxe tudo que você puder. E agora, Andy, lembre do momento na tua vida em que você se sentiu muito bem. Talvez você estava de férias, talvez estava acompanhada ou não. E quando você lembrar desse momento agradável, me avisa. Lembrei. Uhum. E agora imagine, Andy, que você consegue melhorar ainda mais essa sensação de relaxamento, de conforto, e você consegue implementar ali, por exemplo, talvez pessoas, animais, elementos, melhorando a temperatura, ajustando talvez o cheiro, a textura, na tua imaginação, melhorando ainda mais, se sentindo cada vez melhor. E sentindo todo esse relaxamento, Andy, que é como se você tivesse até dormido. Te dá novas energias, um novo vigor. E vou fazer uma contagem de 1 até 3, e aí você abre os olhos se sentindo muito bem. 1, se sentindo renovada, revigorada, com força para o restante do dia. 2, se sentindo muito bem e tranquila. E 3, pode abrir os olhos. Ai, quase dormi. Nossa, que coisa boa. Sim. Aproveitando aqui as câmeras, Uhum. num primeiro momento que eu falei para você fechar os olhos, você já estava em transe. É? Talvez você, pela facilidade do yoga, você começou a tremer as pálpebras. Não sei se você percebeu. Não. A partir de hoje você vai perceber toda vez que você estiver relaxada. Então é isso. Basicamente, Andy, eu dei aqui o segredo da minha indução, né? Uhum. E é isso, eu não preciso mais que isso. Aqui eu foquei um pouquinho para um relaxamento, até para o restante do dia, né? Uhum. Mas a indução é só isso. Você perdeu a consciência? Não. Estava alerta, se sentindo bem, Sim, ouvindo tudo? tudo. É isso aí, Hum. é isso Nossa, eu aí, tô bem relaxada mesmo. é isso aí. Tô bem relaxada, verdade, tô sentindo. Nossa, que doideira. Gostei, já quero. É. Nossa, muito bom. E isso aqui que eu fiz, Andy, é positivo, lógico, mas isso não vai tratar nada, Sim, entende? Né? sim, sim. Então, é um paliativo positivo, não vai ter efeito colateral, pode fazer em qualquer momento. Não faça dirigindo, né? Então não é qualquer momento. É. Qualquer momento menos dirigindo. Isso, faça em casa, Nem cozinhando. relaxado, isso, tranquilo, na cama ou no sofá, né? E já te dá uma melhorada, muito Nossa, com positivo. certeza, É, com certeza. Que é legal. isso aí. Obrigada, De nada. obrigada por mim, porque eu gostei muito, e obrigada por compartilhar com quem está assistindo, Sim, mulheres e homens, né? Nossa, sim. só esse. Nem sei quanto tempo a gente ficou aqui, 2 minutos, se deu tudo isso, né? Mas já dá uma mudança, né? De Ah, você conseguir parar e, tipo, respirar, fechar os olhos, né? Uma coisa que a gente não faz normalmente, né? A não ser que exatamente. você já tenha essa rotina, senão não Sim, faz, né? sim. Mas E- eu entendo e concordo com você. Não é isso que resolve, sim, né? É sim. preciso olhar para si, né? Olhar para a nossa rotina e tentar Uhum, entender, uhum. buscar é, todas as alternativas possíveis para que a gente Exatamente. fique bem É. e, né? E isso aqui funciona tanto, Andy, que
primeiro, quando você ouvir ali eu falando Andy, ignore ou pense no seu nome, né? Então vai funcionar da mesma forma. E funciona tanto porque, imagina, a gente está aqui num podcast, não somos os maiores profissionais do podcast, né? É verdade. Então, assim, existe, certo, uma ansiedade aqui, um estresse, puxa, será que eu vou falar certo, vou falar errado, né? Então, aqui o ambiente está todo desfavorável. É verdade, para relaxar. é verdade, é verdade. A gente tá aqui, mas não é para relaxar, é um estresse. Né? E mesmo estando nesse estado de ansiedade, de estresse, você conseguiu relaxar tão bem. Então, funciona. Né? Uma crise de pânico pode fazer simplesmente isso. Por quê? Porque a hipnose também é foco, por um lado, por outro lado, é tirar o foco. E aqui a gente tirou o foco. A gente tirou o foco do podcast, esqueceu o podcast. Né? Então, isso focou no relaxamento. Então, isso aqui é tão simples e tão poderoso. Que legal. Nossa, amei. Adorei. Lothar, muito obrigada. Obrigada por tudo que você compartilhou. Nossa, sensacional, assim, realmente foi muito legal essa imersão na hipnose. A gente não sabe, nossa, da missa metade, né? E é muito bom saber que existem alternativas não medicamentosas, né? Exato. Porque, infelizmente, a gente vive num momento, né, onde a gente ganha em tecnologia, o que é excelente, mas em contrapartida é tudo muito assim, toma esse comprimido que vai te resolver. Só que quando a gente fala de medicamento, né, bom, eu sou farmacêutica, você também profissional da saúde sabe muito bem disso, né? A gente coloca um comprimido de um remédio aqui e vem um monte de efeitos adversos que estraga aqui, aí vem outro remédio para tratar aqui. Então, tudo que a gente consegue trazer de realmente do integrativo, de práticas que a gente possa incorporar no nosso dia a dia, né, de tratamentos que não sejam medicamentosos para trazer bem-estar, saúde, qualidade de vida, tanto da mulher 40 mais como de qualquer pessoa, né? Assim, muito importante, de grande valia, né? Então, muito obrigada por você ter compartilhado tudo isso com a gente. Obrigada por estar aqui também, né? Dispondo do teu tempo para compartilhar. Obrigada pelo relaxamento, amei. Tô me sentindo super bem. Depois você assiste de novo e pode fazer em casa também. Com certeza. Não, gente, eu vou salvar e recomendo que vocês façam a mesma coisa. Salvem ali essa partezinha, entendeu? Grava no celular, grava só o áudio ali, salva para praticar, né, ao longo da semana, dos dias. Eu adorei. Fiquei muito feliz. Obrigada também pelo chá. Vou tomar e depois eu volto para falar para vocês sobre o chazinho de menta arvensis. E obrigada por tudo, Lothar. Tem alguma coisa que você queira... Sim, complementando aqui, né? Claro. Mais uma vez e deixando bem claro. Quem quiser entrar em contato comigo, entre em contato comigo. Você percebeu que eu não tenho um protocolo. Minha experiência, como eu falei, não é mulheres 40 a mais de forma específica. Não é. Então, pode entrar em contato comigo e falar, minhas queixas são essa e essa. E aí, por WhatsApp ali, eu já vou te responder para ver se faz sentido ou não, né? Vou dar uma resumida. Caso seja o caso, aí a gente faz uma consulta de avaliação, né? Sim. Para entender melhor a situação de forma integral, né? E propor ali um tratamento, né? Legal, show de bola. Então, eu vou aproveito o momento então para pedir para que vocês curtam, né, esse vídeo, sigam o nosso canal para vocês ficarem sempre por dentro de todos os podcasts, sigam o Dr. Lothar, sigam a Kef, eu vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima, em algum lugar aqui do vídeo, o arroba tanto da Kef quanto do doutor. Vou deixar os contatos dele aqui também para quem tiver interesse em agendar consultas. E muito obrigada por vocês estarem aqui e até o próximo episódio. Obrigada, Dr. Lothar. Muito obrigado. Desejo muito